Muitas vezes li ou ouvi relatos sobre Naual, e quase todos descrevem esses seres como bestas humanoides, com características macabras e horrendas, típicas de um ser proveniente do próprio inferno. No entanto, acredito que nem sempre deve ser assim, apenas porque, de acordo com a lenda, essas pessoas fazem um pacto com a capacidade de adotar uma forma animal, mas também porque conheço várias experiências vividas por familiares e entes queridos que, em seu momento, quiseram compartilhar seus causos para transformá-los em histórias transmitidas ao longo do tempo. Precisamente hoje, desejo contar uma delas. Estou mais do que certo que a acharão impactante. Não apenas pelo relato em si, mas pela forma como os eventos se desenrolaram. E como sempre, deixo a critério de vocês acreditar ou não. Eu simplesmente contribuo. Afinal, o mundo paranormal é aceito quando ele mesmo nos faz coadjuvantes dele. Uma tarde quente de verão de 1978, em que na época eu tinha 24 anos, pegava minha mochila de acampamento e me preparava para me aventurar com mais 2 amigos. O plano era passar o fim de semana em uma das montanhas que embelezavam a cidade. A razão não era apenas uma saída de caça comum. Eles tinham ouvido dizer que, nesses dias, eventos estranhos estavam afetando a tranquilidade dos moradores. Nada que não tivesse ouvido antes. Mas, naquela ocasião, as versões somavam um número digno de ser considerado. Um homem rotulado como Naual foi visto vagando por aquelas florestas aos pés da montanha. A maioria dos testemunhos concordavam que ele tinha a forma de um cachorro, mas de tamanho bastante incomum. Outros, por outro lado, juravam ter visto uma besta cuja fisionomia, de forma alguma, era conforme a natureza. No entanto, eles não perceberam que essas pessoas peculiares podem se transformar em diferentes animais conforme a sua vontade. Em última análise, nem meu avô, nem seus amigos acreditavam nessas coisas. Eles respeitavam a opinião de todos, mas nenhum deles estava disposto a se intimidar com relatos que, para eles, eram apenas fantasia. Inclusive, eles estavam vivendo por ali, perto dos famosos feiticeiros da cidade, e foi um deles quem os advertiu, com grande alegria. Foi quando foi vê-los que soube que eles pensavam em partir em direção à mencionada montanha. Suas palavras soaram mais como uma ameaça do que um conselho, pois, com notável irritação e sem mostrar sinais de brincadeira, disse-lhes que era melhor deixarem o acampamento para outro dia, porque o Naual estava ocupando aquelas áreas naqueles dias, e era inconveniente em se intrometer por ali, pelo menos até que ele decidisse partir, assim como foi a sua chegada. É claro que nada disso pôde detê-los. Pior ainda, o entusiasmo deles cresceu ao saber que não estavam apenas desafiando as crenças populares, mas também pretendiam provar a todos que podiam mais do que qualquer suposto feiticeiro transformado em uma besta. Por volta das 7 horas da noite, partiram em direção ao destino, levando consigo alimentos e elementos que seriam úteis para abastecer durante a gloriosa noite. Risadas e brincadeiras sobre o assunto os mantiveram entretidos durante a viagem. Chegaram quando a noite já reinava. Dirigiram-se até o local, previamente indicado, e após trancar o carro, empreenderam a subida da montanha. Com suas mochilas nas costas e rifles em mãos, os 3 jovens caminharam por um período de tempo que lhes parecia agradável. Até que uma inesperada criatura cruzou o caminho deles a alguns metros à frente deles. Nenhum deles pôde vê-lo claramente, porque a escuridão da noite não permitiu, e porque todos tinham suas lanternas baixas iluminando o caminho. Foi rápido, o animal correu a uma velocidade surpreendente, tanto que, se não fosse pelo barulho e pelos movimentos que causou ao passar pelos arbustos que cercavam o caminho, eles não teriam percebido. Meu avô disse ter visto um animal quadrúpede com uma cabeça muito grande. Outro de seus amigos o descreveu como um homem correndo em 4 patas, e outro rompeu diretamente a paz que carregavam consigo até aquele momento, afirmando que aquilo, sem dúvida, era um Naual.
As risadas por parte de meu amigo e meu avô ecoaram na densa vegetação, enquanto o outro jovem parou, ficando paralisado de medo. Eles tiveram que zombar ainda mais para que ele se animasse a continuar. Assim que conseguiram isso, avançaram alguns minutos. A criatura voltou a cruzar o caminho deles. Agora foram os três que, ao mesmo tempo, ficaram perplexos. Um deles conseguiu iluminar naquele breve instante em que passou. Graças a isso, puderam distinguir que era realmente um animal. No entanto, foi impossível para eles identificar que tipo de animal era. Então também não evitaram o susto. Meu avô manipulou seu rifle e disparou para o ar, argumentando que seja o que for, o desconhecido fugiria apavorado ao ouvir o estrondo. Segundos depois, e já não vendo mais nada, continuaram a caminhada. Chegaram ao topo sem novos contratempos. Sua vasta experiência serviu para montar as barracas em poucos minutos. Enquanto um coletava lenha para acender a fogueira, outro se dispôs para preparar o necessário para o jantar. Naquela noite dormiram muito tranquilos. Apenas um som persistente de algo, caminhando por ali, os manteve alerta por alguns minutos, mas isso lhe pareceu normal, já que estavam em uma área onde abundam animais de porte considerável. E o fato de manterem a fogueira acesa os levou para a cama, deixando-os sem muita preocupação. Ao amanhecer, levantaram-se muito cedo para sair para caçar. Apenas buscavam algo que servisse para se deliciar no almoço. Assim, um coelho bastou para acompanhá-los com alguns feijões, legumes e arroz. À tarde, percorreram os setores que já estavam acostumados, nos quais um dos rapazes gostava de tirar fotografias. Foi assim que avistaram uma pequena manada de veados atravessando a trilha que estavam percorrendo naquele momento. O obturador da câmera não demorou a disparar, e o som que ele provocou foi o suficiente para que os animais percebessem a sua presença e corressem muito assustados. Meu avô e outro dos rapazes não tinham planejado caçar naquele momento até a noite, algo que não concordou com o terceiro, pois ele teve isso em mente. Tiveram que parar quando o viram direcionando seu rifle para o grupo de veados prestes a atirar neles. Mostrando seu desacordo, ele concordou a contragosto que respeitaria a posição deles. O motivo era que ele era o mais amante da caça, então qualquer animal lhe parecia uma boa oportunidade para praticar a mira. No entanto, lhes disse que não voltaria de mãos vazias, pois sua meta era caçar um animal para levar para casa como fonte de carne por vários dias. Chegou a noite e com ela um frio repentino, inexplicável para aquela época. Mas os estranhos sons novamente se fizeram presentes, mas agora desde muito cedo, algo que desta vez os alarmou de certa forma. Não pareciam ser de um animal, pois por momentos ouvia-se ruídos de duas pisadas, como se quem estivesse rondando ali estivesse caminhando de duas patas. Isso os manteve inquietos até que esses sons pararam de se fazer ouvir, pois não havia mais ninguém além deles na área, e se fosse outro caçador, teria se aproximado para cumprimentá-los pelo menos, e não ficaria se escondendo por ali. Perto da meia-noite, foram alertados pelo som forte da detonação de um rifle. Meu avô saiu exaltado da barraca para ver o que estava acontecendo. Da mesma forma reagiu o outro amigo, mas ambos ficaram desconcertados ao notar, minutos depois, de quem se tratava na realidade. Era um dos membros do grupo, aquele que queria caçar um animal a todo custo. Com um semblante sorridente, ele caminhava em direção a eles, enquanto o cano de seu rifle ainda soltava fumaça da pólvora que detonou. Orgulhosos, disse para não se assustarem e pediu desculpas por tê-los preocupado, mas que finalmente havia conseguido abater um veado. Meu avô e seu amigo ficaram atônitos ao verem aquilo. Atrás dos passos de seu amigo, amarrado por uma corda, ele arrastava o corpo de um animal. Era um veado de bom porte. O esforço que ele fazia para transportá-lo evidenciava o grande peso, além do descontentamento do animal. Mas não disseram nada. Eles sabiam perfeitamente que o amigo cumpriria sua meta. Além disso, era para isso que haviam ido, e ficaram sentados em frente a ele para decidir o que fazer. Não podiam deixá-lo ali para o tempo, já que seu cheiro poderia atrair outros animais verdadeiramente perigosos.
Foi o próprio caçador obstinado quem propôs aproveitar o momento e preparar um pouco da carne do veado. A fogueira ainda estava em todo o seu esplendor, e considerando que naquela noite não tinham jantado bem, seria apropriado seguir o conselho deles. Sem demora e com muito entusiasmo, começaram a fazê-lo. No entanto, meu avô estabeleceu apenas uma condição: comeriam apenas uma perna do animal, e assim que terminassem, voltariam para suas casas. Seu amigo já tinha o que queria. Além disso, a carne iria apodrecer muito rápido, sem refrigeração. Meu avô lembra de sentir aquela sensação desconfortável de que algo estava errado. Contudo, quando compartilhou isso com seus amigos, eles começaram a prestar atenção ainda mais no ambiente. Não sabiam exatamente o que estava acontecendo, mas agora não se sentiam sozinhos. Às vezes observavam as árvores ao redor, embora não conseguissem ver nada. Mas sem dúvida, algo tinha mudado no ambiente. Os três reconheceram que nunca tinham provado uma carne tão deliciosa. Sentados em frente à fogueira, contemplaram pacientemente como a robusta perna do veado cozinhava no fogo, enquanto o restante do animal permanecia coberto por um saco plástico. Quase terminando de comê-la, começaram a ouvir alguns ruídos próximos. Sentiram que suas almas se congelaram quando confirmaram que não estavam sozinhos no ambiente. Das sombras e entre as moitas, viram brilhar vários pares de olhos, todos fixos neles. O teimoso caçador reagiu por reflexo, levantando-se rapidamente e, sem qualquer escrúpulo, apontou e atirou. Sentiram que seus corações voltaram aos batimentos normais ao verem que se tratava apenas de um grupo de veados que tinham visto naquela mesma tarde, talvez em busca de seu parente caído, cuja perna já haviam devorado. Felizmente a manada entendeu a ameaça e escapou do local. No entanto, os três amigos decidiram dar por concluída a visita ali mesmo, naquela montanha, e começaram a preparar as coisas para sair dali. Mais de uma vez, o trajeto se resumiu em piadas sobre o suposto Naual. Foi nesse momento de diversão que um dos amigos disse algo que os tirou da agradável descontração. Ele se lembrou que, justo antes de encerrar o diálogo com aquele feiticeiro da cidade, este lhe disse algo que só ele ouviu, pois os outros dois haviam se adiantado. Aparentemente, o feiticeiro não era um feiticeiro, mas sim uma bruxa. Com isso, desataram gargalhadas eufóricas, pois era impensável para eles ver uma mulher condenada transformada em uma coruja ou qualquer outra criatura, como naquelas histórias que tantos ouviram dizer que se transformavam. Por outro lado, nunca tinha ouvido falar de um Naual. Minutos de silêncio se apoderaram do ambiente, quando do nada começaram a sentir uma forte e dolorida pancada vindo do interior do carro. Ninguém conseguiu encontrar uma explicação lógica para o fenômeno, a não ser culpar o corpo do veado que traziam na caçamba. No entanto, ainda assim, não era possível que ele começasse a gerar isso em tão pouco tempo, pois mal havia passado algumas horas desde que o haviam caçado, dando-lhe o tiro que atingiu precisamente o lado direito do animal. No entanto, começaram a perceber novamente aquela estranha sensação que sentiram na montanha enquanto cozinhava o veado. A sugestão trouxe consigo um medo agora. Talvez aquela bruxa, se é que realmente existia, pretendia cobrar uma dívida por terem caçado no território que ela estava rondando, conforme advertido anteriormente. Ainda assim, diminuíram os pensamentos sombrios, dizendo entre si que tudo era uma loucura se dessem mais atenção ao assunto. Talvez o carro tivesse se sujado com algum outro animal em decomposição pelo caminho, e esse cheiro era o que sentiam. Felizmente, as luzes visíveis da estrada, antecipando a proximidade da cidade, acabaram dissipando a sensação aterradora. Mas ficaram ainda mais tranquilos quando, metros à frente, se depararam com uma blitz policial, que era comum nos fins de semana e naquela hora. Eram dois policiais, acompanhados por alguns militares que certamente estavam lá para controlar o comércio ilegal e o tráfico de drogas, que naquela época se tornara rotina dos malfeitores, especialmente por aquela estrada, que era o único caminho que ligava as duas cidades mais populosas do estado. A luz de uma lanterna os indicou por sinal que deveriam parar completamente. Eles estacionaram o carro à beira da estrada,
obedecendo à ordem, pois estavam cientes de que não havia cometido nenhum crime. No entanto, estavam além de sua imaginação o que viria a seguir, e aqui está a parte mais bizarra. Apenas minutos após o início da abordagem, para a sorte do meu avô e seus amigos, e para maior resguardo em caso de algum problema, um dos oficiais era conhecido deles, já que esse era residente da mesma cidade em que os três viviam. Cumprimentavam-se com um abraço forte, enquanto trocavam palavras entre eles. O outro policial começou a verificar o carro para cumprir sua tarefa e, assim, permitiu que os caçadores continuassem a sua viagem. Levou apenas alguns minutos para concluir a tarefa, mas ele percebeu imediatamente aquele odor fedido. Interrompendo o diálogo, perguntou a razão daquele forte mau cheiro. Eles responderam que certamente era o veado caçado, como já haviam partido parte do corpo, talvez fosse isso que estava causando aquele odor intolerável. Foi o próprio policial amigo deles quem pediu a um deles que abrisse a porta do porta-malas. O próprio herói, que teve a sorte de caçá-lo, adiantou-se para atender o pedido. Naquele momento, seus olhos se arregalaram enquanto aquele cheiro copioso se espalhou pelo ar com magnitude desmesurada. O rapaz deu alguns passos para trás e caiu sentado no chão, tapando a boca. O oficial ao seu lado expressou um medo insondável. Quase imediatamente, meu avô e seu outro amigo se juntaram a eles, assim como os outros policiais que fizeram o mesmo. Eles contemplaram, petrificados, a cena bizarra e impactante. Um estupor combinado com medo varreu o mais profundo de suas almas. Uma visão horripilante que ficaria gravada em suas mentes para sempre, afundando-os nos terrores mais profundos. Desde aquele momento e para sempre, na mala do carro, não estava mais o corpo daquele veado, do qual os três foram testemunhas quando o colocaram lá. Em seu lugar, havia uma mulher sem roupa, uma idosa de pele já roxa, devido ao acelerado processo de decomposição, o que não a impediu de mostrar sua horrenda forma. Em seu lugar, estavam suas rugas sujas. Finos cabelos brancos se desprendiam de seu couro cabeludo, espalhando-se sobre a parte de seu rosto. O corpo estava inchado, parte da pele das costas se desprendeu de seu lugar, mas o que causou que alguns vomitassem de nojo foi contemplar os detalhes aterroradores. No lado direito da idosa, podia-se ver claramente o buraco causado por um tiro. Deles saíam vermes que se moviam desesperadamente por um canal, composto por uma pasta amarela que reconheceram como pus. Havia um corte limpo e aterrorizante. Sim, exatamente como estão imaginando. A idosa estava sem uma perna. Meu avô e um de seus amigos permaneceram presos até o último dia de suas vidas, pois foram condenados à prisão perpétua pelo que aconteceu com aquela idosa. Uma situação ainda pior ocorreu ao amigo que os abrigou, pois ele morreu anos depois trancado dentro das frias paredes daquele quarto de hospital psiquiátrico, para onde foi transferido, depois de perder completamente a sanidade. Enquanto suas vidas se apagavam lentamente, os nomes de meu avô e seus amigos tornaram-se muito conhecidos na cidade, assim como nas áreas circundantes. Mas não por causa do caso da idosa, do qual nunca puderam justificar com argumentos críveis, mas por serem os caçadores que, além de caçar um naual, comeram uma de suas pernas quando ela ainda tinha a forma de um animal que parecia apenas um veado comum. E terminou sendo a maldição que os acompanhou até o último suspiro de vida.